Bom, todos os exercícios que envolvem construções geométricas, do qual a gente tem que fazer o quê? A bissetriz, desenhar um losango, tudo isso, eu vou precisar fazer em outra videoaula, porque eu fui olhar no meu material e eu não tenho compasso. Bom, meus amores, vamos então ao capítulo que fala setor circular. O que seria então? Seria um pedaço, né? Como se fosse uma parte, um pedaço de um círculo. Então, eu peguei aqui, né, um durex para poder desenhar um setor circular, porque eu estou sem compasso no momento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Fiz uma circunferência bem bonitinha. E a gente sabe o quê? Nós sabemos que toda circunferência tem 360 graus. Então, quando eu pego uma parte dela, então eu tenho aqui o quê? Um setor circular. Ou seja, é uma parte do círculo ou da circunferência. Então, nós vamos sempre focar em 360 graus, que é o equivalente a 100%. Então, vamos já saber o porquê disso. No exercício 1, ele pede para vocês traçarem um círculo com 5 centímetros de raio. Então, eu já tracei aqui o círculo, né? Vocês vão lá bem bonitinho na apostila, com a régua e o compasso, mede 5 centímetros e traça a circunferência de vocês, ok? Tracei aqui a minha toda bonitinha, toda redondinha. Então, olha só. Em seguida, recorte-o e dobre-o ao meio. Acho que não tem necessidade, meus amores, de vocês fazerem isso, tá? Só com o próprio desenho de vocês, já dá pra gente fazer a simulação. Então, faz de conta que eu peguei aqui esse círculo e dobrei ele ao meio. Puf, essa circunferência, aliás. Como eu disse no comecinho, toda circunferência tem 360 graus. Mas se eu dividir ela ao meio, então agora eu tenho dois setores de 180. Então, na questão 1A, pergunta o seguinte: se ele foi dividido em duas partes iguais, qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor circular? Então, aqui nós temos agora dois setores com 180 graus cada. Letrinha B. Abra o círculo e com um lápis trace a linha que o dividiu em duas partes iguais. Então, eu já tracei aqui essa linha, tá bom? Qual é a medida em graus das duas partes? Então, em graus, a gente já viu 180. E qual é o nome desse segmento? Então, se ele está dividindo a circunferência ao meio, isso daqui é o nosso diâmetro. E letrinha C, se o círculo completo corresponde a 100%, qual é a porcentagem relativa de cada setor que você acabou de construir? Bom, se ela completa 100%, então cada metade vai ser 50%. Questão 2. Agora, dobre o mesmo círculo em 4 partes iguais. Então, agora, ó, vou dividir em 4 partes, ok? Então, vamos às perguntinhas da apostila. Letra A. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor obtido? Se a circunferência tem 360 graus e ela foi dividida em 4 partes, então, 360 dividido por 4 vai dar 90 graus. Então, nós vamos ter 4 setores
com 90 graus cada. Letra B. O que você observa quanto à posição dos dois segmentos de reta traçados? Então, aqui, meus amores, quando a gente traça esses dois diâmetros aqui, dividindo eles ao meio, a gente percebe que eles são o quê? Perpendiculares. Quando eles se cruzam, formando 90 graus. E letrinha C, como você deve proceder para dividir um círculo em 4 partes iguais utilizando o compasso? Então, a gente vai construir 4 setores com 90 graus cada. Então, vamos colocar aqui, construindo. Quatro setores com 90 graus cada. E a letra D. Qual é a porcentagem relativa a cada um desses setores? Se a circunferência completa é 100%, então 100 dividido por 4, 25% cada. Questão 3. Dobre novamente o círculo em 4 partes iguais. Então, a gente já tinha 4, ele quer que a gente dobre em mais 4. Então, vocês vão dobrá-lo e ele vai ficar com todas essas marcas aqui, ó. Então, na verdade, ele vai ficar em 8 partes, né? Aí, na letrinha A, pergunta: como você deve proceder para dividir o círculo em 8 partes iguais? Então, é só dividir ao meio novamente. Letrinha B. Qual seria a medida em graus do ângulo central de cada um dos setores obtidos? Bom, então, 360 foi dividido por 2, ficou 180. Dividimos por 2 de novo, ficaram 90. Divididos por 2 de novo, 45. Então, 90 dividido por 2, 45 graus cada. Então, ó, cada um desses arcos aqui, ó, tem 45 graus, totalizando 360. E na letrinha C, qual é a porcentagem relativa em cada um desses setores? Então, 100% dividido por 8, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 12,5. Então, nós temos 12 graus e meio, ou 12 graus e 30 minutos. 4. Como proceder para dividi-lo em 16 partes iguais? Então, seria só dividi-lo ao meio novamente. Então, colocar aqui. Dividir ao meio novamente. E qual será a medida em graus do ângulo central de cada setor? Lembra que no exercício anterior tinha dado 45 graus cada? Então, agora, a metade de 45, 22 graus e meio. E a porcentagem anterior, que tinha dado 12,5, então, ó, 12 graus e meio divididos por 2, 6, ou aqui é porcentagem, né? 6,25%. Questão 5. Construa com o compasso um círculo de 3,5 de raio. Então, vocês vão construir o círculo bem bonitinho, com um raio de 3,5 nesse espaço aí da apostila, tá bom? E aqui o meu é um círculo de raio, é uma circunferência de raio qualquer. Bom, agora vamos lá. Como você deve proceder para dividir esse círculo em 3 e 6 partes iguais? Então, é o seguinte, ó. A circunferência, ela tem 360 graus.
Se nós dividirmos ela em 3 partes, nós vamos ter 3 partes de 120 graus cada. Então, eu vou simular aqui, ó. 3 de 120. E para dividirmos em 6 partes, nós teríamos 6 arcos de 60 graus cada. Então, aqui no caso seria metadinha, né? 60, 60. Então, respondendo a questão A, deveríamos construir setores com 120 e 60 graus. Item B. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada um dos setores obtidos ao dividir um círculo em 3 partes iguais e em 6? A gente acabou de ver isso na letrinha A, né? Então, se nós tivermos 3 partes, terá 120 graus cada. E em 6 partes, 60 graus cada. E a porcentagem relativa a cada setor correspondente. Então, a terça parte, que seria 1/3, né? Então, nós temos 100% dividido por 3, que dá aproximadamente 33,3%. E a sexta parte é 100% divididos por 6, que vai dar aproximadamente 16,7%. Bom, completando a tabela, então. O círculo que nós desenhamos tinha raio 5, então o raio não muda, tá? Todos vão ter raio 5, porque a gente usou o mesmo em todos, ok? Medida do ângulo central. Então, olha só, falou de ângulo, falou de grau 360, não esquece. Então, metade do círculo, metade de 360 é 180. A metade de 180, 90. A metade de 90, 45. A metade de 45, 22 graus e meio ou 22 graus e 30 minutos. Então, agora tá perguntando aqui, ó, a terça parte do círculo. Então, 360 dividido por 3, 120. E a sexta parte, 360 dividido por 6, 60. Então, metade divide por 2, quarta parte divide por 4, oitava parte divide por 8, 16ª parte divide por 16, terça parte divide por 3 e sexta parte divide por 6. Então, aqui foi tudo 360 dividido pelos valores, ok? A medida do arco correspondente. O arco tem a mesma medida do ângulo central. Então, aqui nós vamos só copiar as respostas. E a porcentagem? Falou de porcentagem, falou de 100%. Então, a gente vai dividir o 100 pelo valor do exercício. Então, 100 dividido por 2, 50. 100 dividido por 4, 25. 100 dividido por 8, 12,5. 100 dividido por 16, 6,25.
100 dividido por 3, 33,3. E 100 dividido por 6, 16,7. 2A. Considere um círculo de raio qualquer. Como você deve proceder para dividi-lo em 10 setores iguais? Então, nós sabemos que 360 dividido por 10 dá 36 graus. Então, nós vamos construir setores com 36 graus cada. Então, sempre que falar em grau, você faz 360 dividido pelo valor da questão. E sempre que falar em porcentagem, a gente faz, então, 100 dividido pelo valor da questão. Então, como na letrinha A falou setores, em 10 setores, então, dividimos por 10. Letra B. Qual seria a medida em graus do ângulo central de cada setor? Então, a gente sabe o seguinte, numa circunferência, nós temos aqui o ângulo central. O ângulo central, ele tem a mesma medida do arco. Então, se eu disser que esse ângulo central tem 36 graus, então, esse arco também vai ter 36 graus. Então, já é a respostinha da B. Letra C. Qual seria a porcentagem relativa a cada setor? Lembram do que eu falei? Quando falar em grau, é 360 dividido pelo número. Quando falar em porcentagem, é 100% dividido pelo número. Então, se essa circunferência foi dividida em 10 partes, então 100% dividido por 10 vai dar 10% para cada setor. Ok? Questão 3. Ana Cristina quer construir um setor circular de 15 graus. Descreva como ela pode fazer essa construção. Bom, se eu pegar o 360 graus e dividir por 15, 2 vezes 15 dá 30, sobra 6, abaixo um 0. 4 vezes 15, 60. Ou seja, ela terá que dividir a circunferência em 24 setores. Então, como ela pode fazer essa construção? Então, ela deverá dividir, aí no caso, né, o círculo em 24 partes, ou seja, 24 setores. Ou seja, 24 setores com 15 graus cada. 24 vezes 15, 360. 4. Paulo vai construir um gráfico de setor circular e precisa representar 75% em um dos setores. Então, olha só, se eu dividi-lo ao meio, eu vou ter 2 de 50%. Se eu dividi-lo ao meio novamente, eu vou ter 4 de 25% cada. Então, ó, 1 é 25%, 2, 50%, e 3, 75%. Quantos graus deve ter o ângulo central desse setor? Nós sabemos que a circunferência, quando ela foi dividida em 4 partes, cada uma tem 90 graus. Então, 75% vai ser 90 vezes 3, porque equivale a 3 partes, ou seja, 270 graus.